Olá pessoal, como eu havia prometido, vamos verificar então agora o conteúdo sobre a parte de internet e segurança, ok? Bom, vamos lá. Temos aqui, pessoal, algumas informações que é importante que vocês saibam para essa prova. Primeiro, conhecer um pouco de redes. Então, o que seria uma LAN? A gente chama de rede local, tá? LAN significa Área Local Network, ou simplesmente redes locais. O que ela faz? Ela interliga computadores que estão presentes em um mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou dentro da sua própria casa, sendo possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes. O que isso quer dizer? Pensa numa sala de aula, onde você tem lá 20, 30, 40 computadores e todo mundo consegue trocar arquivos nessa mesma rede. Só que isso eu já chamo de LAN. Mas se eu expandir essa rede para 2, 3, 4 salas, um andar inteiro de um prédio, ou até mesmo 2 ou 3 prédios no mesmo terreno, continuamos com uma LAN, é uma rede local, tá certo? Quando é que essa rede é chamada, por exemplo, por uma outra nomenclatura, por um outro nome, quando ela vai se expandindo, tá? Então imagine que hoje, onde nós estamos estudando, temos uma rede aí conectando várias salas de aula, vários setores da empresa, e estão no mesmo local. Então, isso aí é uma rede, o nome já diz, local. Mas, vamos supor que essa empresa cresceu e ela decidiu aí expandir para, por exemplo, no nosso estado aqui, para Olinda e para Jaboatão. Então, dentro da mesma área metropolitana, nós passamos a ter uma rede que nós chamamos de MAN. Essa rede MAN, ela cobre uma área chamada metropolitana. Como nós estamos aqui em Recife, então Olinda, Recife e Jaboatão estão dentro da mesma área metropolitana. Então nós já classificamos uma LAN agora para uma MAN. Ela já se expandiu, onde algumas LANs estão interligadas, mesmo estando aí no mesmo estado, mas em outras cidades. Mas, como já falei, dentro da mesma área metropolitana. Então vamos pensar que o nosso curso cresceu, se expandiu mais ainda e foi para Argentina, Paraguai, Chile. Então ela cresceu bem mais do que uma MAN. Surgiu aí uma outra forma de dar um nome a essa rede. E aí a gente passa a chamar essa rede de WAN, a rede de longa distância. Então ela é tão gigante que ela consegue aí abranger uma área de um continente, de um país ou até mesmo um continente. Então saímos de uma pequena LAN para uma MAN, para uma WAN, e depois disso, pessoal, é o que todos nós já usamos, já conhecemos, que é a nossa internet. E aí a internet, o mundo é o limite, tá? Então você hoje consegue acessar com muita facilidade um computador que está lá na Espanha, né, qualquer país da Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Índia, graças a essa interconexão de todas as redes. E essa grande e gigante rede chama-se internet, onde nós trocamos informações através de identificações de computadores por uma pilha de protocolos chamada TCP/IP. Então, graças a essa rede, nós conseguimos trocar informações, áudio, vídeo, texto, quer dizer, multimídia em geral, com uma forma rápida e eficaz. Tá? Bom, depois da internet, a gente tem que lembrar que eu tenho que reclassificar minha internet como uma intranet. Então, qual seria a diferença de uma internet para uma intranet? É simples. A internet, eu, você, todos nós temos acesso. Já uma intranet, ela é uma rede fechada, exclusiva, normalmente para seus funcionários devidamente cadastrados. Então, pessoal, a intranet, numa rede fechada, qualquer pessoa pode entrar? Não. Vamos dar um exemplo simples. Você decidiu comprar um produto e foi no site de uma loja e consultou esse produto. Eu, você, qualquer pessoa pode consultar. Você está usando a internet. Mas, de repente, você decidiu ir até a loja. Chegando lá, você diz, olha, eu consultei esse produto aqui, eu queria comprar. O vendedor vai dizer, olha, infelizmente esse produto aqui na loja eu não tenho mais.
Mas aguarde um momento, ele vai entrar com login e senha, se identificando como funcionário, acessa a intranet da empresa e aí ele consegue consultar o estoque. Aí diz, olha, eu tenho 2 no Shopping Plaza, 3 no Shopping Recife, 4 no Shopping Guararapes. Eu pergunto a vocês, vocês conseguiriam ter essa informação pela internet? Não. Ele tem, porque um funcionário devidamente cadastrado. E aí sim, ele tem acesso a essa informação porque ele está tendo acesso a uma rede fechada, exclusiva. Por isso o nome intranet, certo? Só que a rede de alcance mundial, que é a internet, ela tem esses pontos que a gente pode fechar e chamar de rede privada. Ou, simplesmente, o conceito é o mesmo na internet, mas o acesso não é aberto. Como a gente já falou, apenas pessoas autorizadas podem acessar a intranet. Então, pense aqui nessa imagem como uma empresa, todos os funcionários aqui, independente de estar no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, isso pode ser uma intranet. De repente, a empresa tem filiais aqui e nos Estados Unidos. A rede é fechada, continua sendo intranet. Tá? Então, normalmente é usada por empresas ou instituições para a comunicação entre seus funcionários. Bom, conhecemos a internet, a intranet, e vamos agora conhecer a extranet. O que seria uma extranet? Vocês devem estar observando aqui um globo piscante. Tá? Esse globinho piscante seria a internet. Na sequência, aqui acima, junto do globinho, vocês vão ver que a intranet está sendo acessada ali. Só que é uma rede fechada, exclusiva, só para funcionários devidamente cadastrados. Só que quando terceiros acessam essa rede, eu posso sim chamar essa rede de extranet. Para vocês entenderem melhor, vamos usar um exemplo do passado. O Walmart era dona da rede Bom Preço, Hiper Bom Preço, Todo Dia, Sam's Club. E tínhamos, por exemplo, fornecedores como a Nestlé. A Nestlé é funcionária do Walmart? Não, não é. Certo? A Nestlé é uma fornecedora. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. A Nestlé era uma fornecedora. Então, o que a gente percebe é que a Nestlé tem sua própria intranet. E o grupo Walmart tinha sua própria intranet. Só que quando o Walmart precisava reabastecer seu estoque, a Nestlé, que era um grande fornecedor de centenas de produtos, ele precisava saber quais lojas e quais produtos deveriam ser abastecidos. Então, o Walmart abriu acesso para a Nestlé poder alimentar esse estoque. E aí, dando acesso, no caso, a fusão entre 2 intranets, onde uma dá acesso à outra, eu posso classificar isso como extranet. Tá? Necessariamente, uma não tem que acessar a outra. Literalmente assim, por exemplo, o Walmart acessar o Nestlé, Nestlé acessar o Walmart. Só o fato da Nestlé abrir acesso, mesmo que uma área pequena da sua intranet, para que a Nestlé acessasse e tivesse consulta aos dados de uma área dos seus produtos, isso já se classificaria extranet. E aí continuaria sendo também limitado ao acesso a funcionários devidamente cadastrados, ok? Bom, mas o mundo da internet nós já sabemos. É um mundo bem assim, dinâmico, né? Então nós temos aí marketing digital, redes sociais, websites, serviços diversos. Então a ideia é que vocês passem a navegar por browsers, né? Que são formas de navegação. Nós temos os navegadores, como o Mozilla Firefox, Google Chrome, o Opera, o Safari, o Edge, que substituiu o Internet Explorer, na versão mais nova do Windows. Então, essa rede de amplitude mundial, que é conectada por milhões de computadores, abre páginas na forma de hipermídia ou hipertexto, graças aos nossos navegadores, conhecido como um browser. E isso aí, pessoal, se a gente for entrar em detalhes, os navegadores são essas ferramentas que nós usamos. Eu coloquei alguns para vocês. Opera, Mozilla Firefox, o antigo Internet Explorer, o Safari, o Google Chrome, o Netscape Navigator, que não aparece aí, mas tem um que está faltando, que é muito cobrado em prova também, é ele, o Edge, que é esse que aparece agora, que está substituindo o Internet Explorer. Então, o Edge
é um navegador muito bom, mas ainda não supera, por exemplo, o Google Chrome. Mas ele trouxe muita novidade boa, que foi copiada do Mozilla Firefox. Infelizmente sabemos que o Mozilla, né, tem seu código-fonte aberto e todo mundo pode copiar. Tá? Ele é um open source, código aberto. Mas voltando para o detalhe da conexão, como é que se conecta à internet? Bom, nós precisamos de servidores. E servidores são essas máquinas que servem, né, as demais máquinas que se conectam a ela. Então, nós fazemos uma assinatura com um provedor. Esse provedor vai te prestar alguns serviços e dentre os serviços você recebe contas de e-mail, espaço, né, para armazenamento em disco, virtuais, que a gente chama de dados em nuvem, gerenciamento de alguns aplicativos. E aí, além desses serviços FTP, Telnet e outros mais, vocês têm acesso aos serviços compartilhados pelos grandes servidores. Tá? Então, eu coloquei para vocês aí. Cada usuário deve conectar-se à internet por meio de um intermediário. Quem é esse intermediário? Seu provedor. E ele possui servidores. Servidores de backup, servidores de impressão, servidor DHCP, servidor DNS e muitos outros servidores. Tá? Então aqui a gente pode entender, por exemplo, o que é um provedor. Empresa que provê o acesso à internet, além de oferecer serviços relacionados como e-mail, hospedagem de sites, conexão Telnet, FTP, que é o chamado protocolo para transferência de arquivos quando vocês fazem up e download, entre outros serviços. Então, temos vários exemplos aí de provedores. Se vocês observarem essa imagem, eu tenho um computador que passa por um provedor de acesso, que passa por um backbone, que chega à internet. Então, esse é um formato básico para chegar na internet. Eu tenho meu computador, me conecto a um provedor de acesso, né, onde eu pago uma assinatura mensal, por exemplo, e daí eu tenho acesso a um backbone, que é um conglomerado de conexões de redes, onde eu chego ao resto do mundo. Para vocês entenderem melhor o que é um backbone, eu mostro aqui que nada mais é que uma espinha dorsal. Tá? Então você tem conexões de todo mundo que vão, né, se conectando e fazendo essa rede de amplitude mundial. Então vocês passam a ter esse entrelace de redes que leva você a viajar pelo mundo através dessas fibras, desses cabos aí, desses, né, satélites que fazem com que as redes se conectem. E essa estrutura que nós chamamos de backbone é como se fosse uma espinha dorsal, literalmente falando, que é onde eu faço uma conexão daqui com o computador. Na Europa, na Ásia, na África e assim por diante, tá certo? Bom, mas voltando um pouquinho para o servidor, nós conhecemos o centro de dados, onde está, por exemplo, tudo que você acessa. Então, normalmente, quando eu acesso uma conta bancária, quando eu acesso uma conta de e-mail, quando eu acesso um Instagram ou qualquer outro site, eu estou literalmente acessando computadores como esses, que estão lotados em prédios com muita segurança, com muita, assim, 100% seguro, a gente sabe que não é, mas com muita segurança, com muita qualidade de serviço, onde eles prestam, por exemplo, espaço para armazenamento, hospedagem de sites, correio eletrônico e muito mais. Então, nós somos os clientes desses grandes centros de dados, que são lotados de servidores. Ok? Chegamos então agora um pouquinho da explicação do que são protocolos. Então, primeiro eu vou falar do servidor DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Então, eu tenho o protocolo de configuração de host dinâmico. O que é um protocolo? Primeiro, cada computador ligado à rede, ele recebe um IP, o Internet Protocol. Esse IP ele é único, tá? Então, 192.168.10.1 é o meu IP, por exemplo. Nesse momento, nesta rede, não pode existir dois IPs iguais ao mesmo tempo. Esse IP é meu, somente meu, tá? Então, outra pessoa não pode ter esse mesmo IP no mesmo horário que eu estou usando. Se eu me desconectar, esse servidor de DHCP recolhe esse IP. E aí, outra pessoa pode entrar e receber o acesso por esse IP. Isso é possível. Só não pode dois computadores com o mesmo IP ao mesmo tempo na mesma rede. Agora, pode sim haver um erro de um administrador de uma rede
quando ele coloca IPs fixos, determinando IP para cada máquina. E aí ele pode sim, de forma acidental, colocar dois IPs iguais ao mesmo tempo na mesma rede. Aí ele vai ter um problema, porque uma das máquinas não vai se conectar à internet, porque só podemos ter um IP por máquina no mesmo horário, né, na mesma rede. Eu ainda continuo rouco, sem voz, mas eu acho que vocês conseguem compreender. Bom, partindo aí do DHCP, só para a gente reforçar, vocês estão vendo a minha imagem e eu coloquei a tradução ali embaixo para vocês. Protocolo de configuração de host dinâmico. Então, esse número aí são os IPs passando e meu servidor DHCP tem dezenas, centenas, milhares de IPs, depende da minha faixa que eu determino, que serão ofertados aos usuários que vão conectar na minha rede. E cada máquina, vocês podem perceber, tem um IP diferente, tá certo? Já o DNS, ele vai identificar o nome do servidor de domínio, tá? Então, o que acontece? Observem que esse computadorzinho verde aí, ele foi no DNS e pediu, ó, eu quero esse endereço aí. Vai lá no DNS, o DNS faz, opa, esse endereço é 209, tal, te dá o IP. Esse IP vai chegar para você e você vai direto para o host correspondente a esse site. Então, na realidade, o que é que o DNS faz? Ele, nesse momento, ele está identificando para você qual é o IP da URL que você pediu. Eu poderia colocar ali, por exemplo, www.bb.com.br. E aí, quando eu dissesse Enter, ele não vai para o site do Banco do Brasil. Ele vai lá no DNS primeiro, pergunta DNS, www.bb.com.br. Aí o DNS faz, opa, www.bb.com.br é, por exemplo, 170.66.11.10. E aí vai te dar esse IP e você vai receber, e aí você vai para o site do Banco do Brasil corretamente. Isso em milésimo de segundo. Então é muito rápido, quase que imperceptível. Você não consegue detectar que ele está indo lá no DNS e voltando. É muito rápido. Mas ele vai. E ele guarda o IP que você está usando, o MAC address, que é o endereço físico, o IP para onde você está indo, a data, a hora e outras dezenas de informações. Que isso vai favorecer, inclusive te dar mais segurança. Caso você seja acusado de alguma coisa, lá no DNS tem tudo salvo, teu histórico, para onde você foi, que horas, quando, o que você abriu, o que você deixou de abrir, certo? Então, isso aí para vocês é a explicação do DNS. Chegamos então em TCP/IP. Como já expliquei, cada computador ligado à rede tem endereço IP e ele é único, tá? Cada computador recebe esse IP. Quando eu deixo de utilizar esse IP, eu desconecto. Outro computador pode se conectar com esse mesmo IP, desde que eu tenha me desconectado, tá? E aí, pessoal, existe também a pilha de protocolos TCP/IP, como já falei, são vários. Quando a gente está transmitindo dados pela internet, o TCP ele quebra a minha mensagem em vários pacotes. E cada pacotinho desse ele é identificado por um IP, que é o chamado Internet Protocol. E aí eles vão fluir pela rede, tá? E todos vão chegar no destino, mesmo que vá por caminhos diferentes, como é uma teia, uma rede, os protocolos, né? Que cada pacote tem, vai chegar no destino e vai ser reagrupado para ser entregue a informação por completo. Então, o TCP/IP é uma pilha de protocolos, além dos POP, IMAP, SMTP e HTTP, certo? Além do FTP. Então, o que seria o protocolo POP? Eu deixei para vocês bem explicadinho. Responsável pelo recebimento das mensagens de correio eletrônico. Então, quando nós recebemos, além do POP, eu tenho o IMAP. Qual é a diferença dos dois? Eu vou mostrar no slide já já. Certo? POP é de recebimento. SMTP, lembra de S de saída, S de send. Então, S é um protocolo de envio, responsável pelo envio das mensagens de correio eletrônico. Tá? O HTTP, que eu já expliquei para vocês hoje na resolução de questões, é um protocolo de hipertexto, tá? Que no caso é responsável pela transferência do hipertexto. Exemplo, abro o meu browser, quando eu carrego o site, esse site é carregado no meu browser, graças ao protocolo HTTP, e quando eu preciso de mais segurança, existe a fusão de dois protocolos. Quais são eles? HTTP com SSL.
fazendo essa fusão, e aí eu tendo o protocolo HTTPS, que é um pouco mais seguro, tá? E temos o FTP, File Transfer Protocol, onde ele é responsável pela transferência dos arquivos pela internet. Então, se eu quero fazer um download de uma videoaula, de um material, de uma apostila, de um livro, de um vídeo, um filme, tá? Eu estou fazendo um download via FTP. Vamos lá. Para que não tenha dúvida, a gente vai entrar aqui em uns detalhes. File Transfer Protocol. Digamos que eu estou aqui com uma videoaula como essa que eu estou gravando para vocês e eu quero transmitir para vocês. Se esse arquivo meu que eu estou gravando tiver mais de 25 megas, eu não consigo acessar por e-mail, porque para mandar por e-mail há um limite de 25 megas. É o protocolo SMTP que vai ser usado para enviar. Ele não envia, tá? Se limita a 25 megas. Agora, se eu quero mandar para vocês, eu posso usar o FTP. Exemplo, se eu fosse usar aqui meu Outlook ou meu, sei lá, o meu Hotmail, eu poderia simplesmente aqui tentar anexar um arquivo de 300 megas. Eu até consigo enviar, mas ele não vai pelo protocolo SMTP. A minha mensagem segue pelo SMTP e o meu arquivo pesado ele vai pelo Drive, tá? Então, Google Drive, outro Drive qualquer, Google Dropbox, qualquer um, jogou lá, ele vai ser enviado pelo Drive para vocês. Mas SMTP não suporta, no máximo, 25 megas. Não suporta arquivos grandes, tá? E o FTP salva a gente disso. Eu consigo fazer um down ou um up, que a gente chama de download e upload, por esse protocolo FTP. Aqui está um exemplo. Posso me conectar com o computador daqui para São Paulo e trocar arquivos, o computador remoto e o meu local, como se eu tivesse uma rede um lado do outro. E aí facilmente a gente consegue transmitir isso aí, tá certo? Isso aqui é uma tela do Outlook para mostrar o quanto, né? Quem está confirmando aí é o próprio Outlook. Está aqui, ó, servidor de entrada, POP3 e MAP HTTP. São de entrada. Isso quer dizer o quê? Recebimento. Já o SMTP, protocolo de envio. Então, na realidade, a gente está aqui mostrando que o próprio Outlook já mostra quem é de entrada e quem é de saída. SMTP, protocolo de envio. Os demais, tanto HTTP como POP ou IMAP, são de recebimento. E eu deixei essa imagenzinha bem simples para vocês aí, ó. Por exemplo, esse meu computador aqui é o meu remetente, esse é o destinatário. Eu quero mandar desse primeiro computador para chegar a este computador. E aí o que acontece? Eu envio por SMTP. Vai sair do meu computador para o servidor, chegando até aqui. Vai continuar sendo enviado via SMTP e vai chegar até o outro servidor. Ponto. Chegamos então no servidor do destinatário. Agora vamos entender a diferença. Enviei por SMTP, chegou até aqui. Quando chegar aqui, se eu uso o Outlook, tá? Eu vou usar o protocolo POP ou POP3. E eles vão permitir baixar os arquivos direto para o meu computador. Já pelo IMAP, eu preciso acessar minha caixa postal para poder baixar de lá. Ele não baixa direto, automaticamente. Só o POP faz isso. O IMAP eu tenho que ir até o servidor. Já que não conectou, já cai para minha caixa postal na rede, na máquina, localmente. Tá certo? E o IMAP eu preciso ir até o servidor. Se no momento que eu recebi os e-mails que ficam aqui no meu servidor, se eu fico sem internet, eu não tenho acesso aos arquivos. Já no POP, eu vou poder baixar automaticamente, então já fica na minha máquina, ok? Chegamos então em domínio. Vamos lá. O que seria domínio? Organização hierárquica das informações presentes na internet. Então, o domínio nada mais é que uma razão social. Por exemplo, Zap Balanças, tá? Ou Globo.com. Quando a gente tem, no meu exemplo aqui, zapbalanças.com.br. O BR, pessoal, é o primeiro nível, que é chamado domínio geográfico. BR quer dizer o quê? Brasil. Perfeito. Já o .com é o tipo de domínio, uma empresa comercial. Se fosse Indie, era indústria. Se fosse ESP, era esporte. Se fosse Edu, era educação.
Se fosse gov, era do governo. Se fosse org, uma organização não governamental, e assim por diante. E, por fim, o terceiro nível, que é o domínio da empresa, seria a razão social da instituição. Tá? Como vocês podem perceber, aqui é uma estrutura, como se fosse uma árvore de cabeça para baixo. Então, nós temos aqui, por exemplo, DETRAN, Departamento de Trânsito, .pe, Pernambuco, .gov, governo, .br, Brasil. Se fosse MIL, era militar, org, né? Organização não governamental, .com, comercial, gov, né? Governo, e assim por diante. Índia, indústria, tá? E o URL, pessoal, é uma coisa interessante, porque todo computador, todo equipamento conectado à rede, ele tem um endereço. E esse endereço a gente usa como recurso, tá? Esse IP, por exemplo, ele na realidade é um número, mas para chegar nele eu tenho uma URL. Então, é um localizador uniforme de recursos. O que seria isso? Olha só. Por exemplo, se eu pegar essa URL aí, http://www.icmc-usp.br/ensino/html/url.html. Se você fosse desmembrar essa URL, tá? Eu vou começar lá pelo início, http, Isso é o protocolo que eu estou usando para acessar esse endereço, tá? Acessar esta máquina. Que máquina? A máquina a ser contactada que é icmc.usp.br. Dentro dessa máquina eu tenho um caminho, que são pastas, são diretórios. Ensino, material, HTML. Então, esses 3 diretórios é o caminho até chegar no meu arquivo final, que literalmente é o meu recurso. Então, nesse caso, o recurso é o arquivo HTML. Poderia ser uma foto, poderia ser uma apostila, poderia ser um livro, poderia ser uma música, poderia ser essa videoaula que eu estou gravando. Então, esse recurso, esse arquivo, vai estar dentro de um caminho. E esse caminho chama-se URL. Ficou claro, não foi? Que bom. Bom, vamos agora continuar aqui e falar um pouquinho sobre a web. O que é web? É a internet. Então, nada mais é que um repositório, pessoal, de informações em páginas multimídia. Hoje vocês encontram livros, revistas, apostilas, GIFs animados, fotos, vídeos e textos. Então, na realidade, não deixa de ser uma grande biblioteca. Uma biblioteca onde você tem acesso na palma da sua mão, através do seu celular, através de tablets e computadores em geral. Então, a internet nada mais é que um repositório de muita informação em formato multimídia, tá? A biblioteca. Só que quando a gente fala de internet, eu tenho que falar que uma página nada mais é que um documento visível que pode conter textos, imagens, sons, vídeos, e tudo está disponível na internet. Site ou sítio, lembre-se disso na prova. Site ou sítio, tá? É o local onde a pasta se encontra em algum computador e lá está armazenado ou armazenadas as pastas ou os arquivos que eu preciso acessar. Então, o site é um conjunto de páginas. Página é uma única informação, uma única página que eu tenho. Um conjunto de páginas eu já chamo de site. E homepage seria a primeira página de um website. Quando você abre o teu browser, a primeira página é chamada homepage. Só que tem um detalhe. Hoje, eu posso ter um conjunto de páginas como homepage. Tá? Eu posso abrir de manhã o meu browser e ele já abriu o site do banco, o site da instituição, meu site com minha conta de e-mail e assim sucessivamente. Ok, pessoal? E HTML? O que danado é HTML? Linguagem de hipertexto. Quando vocês olham esse site todo bonitinho, colorido aqui, por trás ele é escrito em HTML, que é essa linguagem de hipertexto utilizada para criar sites na internet. Então, HTML são páginas, né? É a linguagem usada para criar páginas na internet. Então é bem simples. Linguagem de hipertexto. Quando vocês navegam numa página, é muito comum vocês passarem o mouse e a mãozinha do mouse se transformar nesse dedinho indicador.
Isso nada mais é que você informando que você está sobre um hiperlink de hipertexto. Isso é muito bom, porque através desse link eu posso chegar a qualquer lugar da página, ou de uma outra página, ou de um outro site qualquer, tá? Então são apenas ponteiros. Inclusive eu lembro que eu ensinei a fazer links dentro do Word, hiperlinks. Simples. Mecanismo de busca. Pessoal, hoje o mecanismo de busca que nós usamos, né, na maior assim, quantidade em relação ao mercado, temos vários, mas o mais usado no mundo ainda é o Google, tá? Então o Google hoje é uma potência para busca. Sabemos que estão chegando outros aí com inteligência artificial que está realmente querendo substituir o Google, mas o Google ainda é muito bom. E aí vocês podem fazer uma pesquisa, coloca lá no Google e manda ver. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer uma pesquisa na internet, vamos tentar fazer o seguinte: eu vou aqui minimizar isso aqui, vou abrir o meu browser e aqui, olha só, eu vou tentar fazer uma pesquisa para mostrar para vocês. Por exemplo, provas de concursos. Quando eu pedi para ver provas de concursos, pessoal, olha só o que apareceu. Deixa eu só fechar e limpar isso aqui. Apareceram aqui, ó, 25 milhões e 100 mil resultados. Olha só, vou dar um zoom aqui, tá? Para vocês poderem enxergar melhor. Então eu pesquisei provas de concursos, surgiram 25 milhões e 100 mil resultados em 0,39 segundos, tá? Por que vieram tantos resultados se eu pedir apenas provas de concurso? Porque eu pedi de forma errada, tá? Quando eu for pedir algo, aqui, por exemplo, com certeza nesses 25 milhões e 100 mil, deve ter cuscuz de milho, tapioca de coco. Você vai dizer, poxa, Marco, por quê? Simples. Porque eu estou pedindo 3 palavras soltas. Tudo que tem DIR, tudo que tem provas, tudo que tem concursos, vem tapioca de coco, cuscuz de milho e assim por diante. Aí você vai dizer, poxa, qual seria o procedimento correto? Aspas duplas no início e no final. Colocando aspas duplas, eu não tenho mais palavras soltas, eu tenho provas de concursos. E de 25 milhões e 100 mil, a gente cai para apenas 553 mil resultados. Já deu uma boa enxugada aí, não é isso? Ah, mas eu não queria todo tipo de arquivo, eu quero só arquivos no formato PDF. Então eu posso chegar aqui e escrever file type PDF. O que eu estou pedindo? Além de definir o que eu quero, que é prova de concurso, entre aspas, eu dou um espaço e digito file type, e a extensão desejada, que no momento é PDF. Então, file type quer dizer tipo de arquivo. Saímos de 25 milhões e 100 mil para 553 mil e agora vamos para apenas 59.500 resultados. Não é assim que vocês fazem? Eu já sabia. Muito bem, pessoal. Então vocês conseguiram mostrar que dá sim para fazer uma pesquisa rápida e chegarmos no nosso objetivo. Então, o mecanismo de busca que a gente conhece, o Google, está aqui, tá? Então, só passando para cá, vamos falar aqui. Ah, eu gostei então do que eu pesquisei, queria baixar. Quando eu faço um download, será que isso me traz benefícios? Sim, pode me trazer muitos benefícios, né? Então, favorável ao meu cotidiano, né? A minha diversão, com vídeos, apostilas, livros, né? etc. Mas também pode me trazer prejuízos. Inclusive, teve uma pergunta hoje no simulado que uma colega nossa perguntou se estivesse baixando uma foto, alguma coisa, uma música, se poderia vir com vírus. Sim, pode. Qualquer arquivo pode vir anexo um vírus. Aí você vai dizer, poxa, eu vou me proteger como? Se eu preciso fazer download, mantenha o antivírus 100% atualizado. Todo dia, ou toda semana, ou de 2 em 2 dias, tem atualização do antivírus. Baixe, atualize, se possível, diariamente. Se tiver atualização todo dia, baixe todo dia. Mantenha seu antivírus o mais atualizado possível. 100% seguro? Não. Não é e nunca será.
mas vai te ajudar bastante, tá? E aí, fazendo download, me traz benefício, mas é fundamental que eu mantenha um antivírus, isso é crucial. Sabemos que quanto maior poder, maior segurança. É recomendável também que se tenha um firewall, tá? E um anti-spyware. Então, um firewall é uma ferramenta que é a primeira linha de defesa. Falei isso também na prova no simulado de hoje. O firewall é uma parede de fogo, simbolicamente falando, que pode ser software ou também hardware, que é muito bom o equipamento firewall, que vai fazer a primeira linha de defesa, evitando que pessoas ou programas invadam tua rede. Então, usem um firewall, configure ele, parametrize, para evitar que pessoas ou programas invadam sua rede. E tenha também o seu antivírus, já que o firewall não é antivírus. O antivírus tem uma função, o firewall tem outra, ok? Upload. Sabemos que é o contrário de download. Então, quando eu faço upload, estou usando normalmente o protocolo FTP, File Transfer Protocol. E aí eu posso jogar tudo na nuvem, por exemplo. Tá certo? Códigos maliciosos. Pessoal, infelizmente, estamos passivos aí a diferentes, né, vírus no mercado. E cada dia surge um novo. E tem ataques também, né? Ataques de adwares, worms, hotkeys, ataque de ransom ou ransomware. Vou explicar para vocês o que é um ataque de ransom. O ataque de ransom, pessoal, eles costumam burlar o sistema, entrar na sua rede, chegar até a sua base de dados, criptografar esses dados e pedir um sequestro, tá? Um chamado resgate. Ele sequestra os dados e diz, ó, só te devolvo, só descriptografo teus dados se você me pagar X em criptomoeda. E aí é muito comum vocês pagarem e não receber, certo? O desbloqueio. Então, qual é uma maneira fácil de se proteger de um ataque de ransomware? É ter o seu backup atualizado. Porque se ele invadiu sua rede e criptografou sua base, você vai simplesmente verificar para onde ele entrou, fazer esse bloqueio, que é uma forma de você começar a se assegurar, e depois apagar o arquivo criptografado e voltar ao seu backup. Isso automaticamente já vai te trazer uma tranquilidade. Mas e se você não tem backup? Aí, infelizmente, amiga ou amigo, vocês estão ferrados, porque dificilmente vão obter novamente sua base de dados. Cavalo de Troia é uma forma de ataque interessante. Ele manda para você, por exemplo, um arquivozinho de PowerPoint, enquanto você está escutando música, por trás está sendo implantado um vírus ou um programa malicioso. Então, nós temos vários tipos de ataques, tá, pessoal? E todos são pragas virtuais. Como é que eu me protejo? Com antivírus, com anti-spam, com anti-malware, com anti-adware e assim por diante. São ferramentas de segurança que vão evitar que vírus e outras pragas invadam sua rede, certo? Lembrando que o firewall é lá na frente, a primeira linha de defesa e não é antivírus. Os códigos maliciosos, né, como eu coloquei, no entanto, temos aqui alguns exemplos, certo? Então, o que eles fazem contra a máquina da gente? Só lembrando, um ataque de vírus não causa dano físico, só dano lógico. E nós temos aí, por exemplo, malware. São mensagens, né, que, na realidade, podem chegar no meu computador. É um tipo de software malicioso, ou malware, né, que são irritantes anúncios pop-ups. É um tipo de adware, começa a chegar lá, um monte de janelinha, enchendo a tela e congela a tua tela lá, cheia de propaganda. Seu navegador continua sendo redirecionado, barras de ferramentas desconhecidas e outros programas indesejados, né? Falha ou travamento contínuo no computador. Você recebe pedidos de resgate, se é um ataque de ransom. Mensagens incomuns aparecem inesperadamente, são os spams. Você não consegue acessar aplicativos críticos. Então, são vários problemas que eles vão trazendo para a gente, de forma que vocês, né, vão ter, inclusive, ferramentas dos seus sistemas desativadas, e aí você passa a ficar à mercê dessas pragas que nos atrapalham bastante. Mas lembrem-se, essas pragas não causam dano físico, só lógico. E aí são alguns exemplos: worms, vírus, trojans, adware, spyware,
ransomware, bots, spams, essas pragas aí que infelizmente existem no nosso, né, na nossa rede. Temos que nos proteger com ferramentas específicas e a primeira linha de defesa seria um firewall, mas ele não bloqueia esses, né, malwares. E com isso a gente precisa dessas ferramentas para auxiliar o firewall. Aqui nós temos, né, backup em nuvem, que é muito seguro, para nos proteger dessas pragas com as ferramentas de segurança. Então, eu uso ferramentas diversas como antivírus e outros mais para evitar essas pragas, e backup é fundamental. Quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1, infelizmente, não tem nenhum. Deixei para vocês aí algumas dicas, tá? Cuidados a serem tomados. Use apenas programas originais. Tenha sempre as versões mais recentes dos programas instalados. Instale todas as atualizações disponíveis, principalmente as de segurança, tá? Crie um disco de recuperação e tenha-o por perto, caso tenha emergência. Instale um antivírus, anti-malware. Mantenha um antivírus atualizado, incluindo o arquivo de assinatura. Atualize o arquivo de assinaturas pela rede, de preferência diariamente, como eu falei para vocês. Configure o antivírus para verificar automaticamente toda e qualquer extensão de arquivo. Arquivos anexados aos e-mails, obtidos pela internet, e os discos rígidos e as unidades removíveis. Então, pessoal, nunca aceite arquivos .exe, .com e .bat, exe e .com são arquivos executáveis. Se você não estiver esperando esse arquivo, esperando que alguém mande para você, chegar para você, não abra, não execute. Verifique sempre os arquivos recebidos antes de abri-los ou executá-los. Evite executar simultaneamente diferentes antivírus. Eles podem entrar em conflito e afetar o desempenho do computador, do seu equipamento, logicamente, e vai interferir na capacidade de detecção de outro antivírus, de outro vírus. Porque os dois antivírus vão ficar brigando. Então, nunca tenha dois antivírus. Tem um antivírus, um anti-spam, um anti-malware, certo? Nunca dois antivírus na mesma máquina. E para finalizar, crie um disco de emergência do seu antivírus. Use-o, né? Se desconfiar que o antivírus instalado está desabilitado, comprometido, né? Ou que o comportamento do seu computador está estranho, que você perceba isso. Então, nesse caso, tem um disco de recuperação para, caso seja necessário, restaurar o sistema. Chegamos em firewall. Bom, use um firewall pessoal. Assegure-se de ter um firewall pessoal instalado e ativo. Verifique periodicamente os logs de firewall à procura de acessos maliciosos. Pessoal, o firewall, como eu já falei, ele pode ser software e hardware, tá? Então, ele vai registrar em arquivos de texto, que nós chamamos de logs, todas as possíveis tentativas ou tentativas de alguma violação, ou até mesmo que tenha sido violado. Ele vai registrar a violação, data, hora, o que aconteceu, qual foi o IP usado. Então, esses logs são documentos que são registrados para vocês fazerem análise, tá certo? Verificar se estão tentando invadir ou comprovar se houve invasão ou não. Bom, instalação de códigos maliciosos, tá? Ao instalar aplicativos, baixe aplicativos apenas de fontes confiáveis. Verifique se as permissões de instalação e execução são coerentes. Escolha aplicativos bem avaliados e com grande quantidade de usuários. Então, nesse caso, não baixe qualquer coisa no seu computador, não. Procure um especialista ou pergunte, né? Faça pesquisa na internet para ter cuidado na hora que vocês vão instalar um programa no seu computador. Backup, faça backup todos os dias, se necessário. Quando eu falo de empresa, backup é diariamente. Nós podemos fazer backup em um HD externo, em um CD, em um DVD, em uma fita magnética, até em um pendrive. Não dizendo que o pendrive seria memória terciária, mas até em um pendrive eu posso fazer um backup, porque backup é o fato de copiar uma informação para fora da máquina. Não se faz backup para dentro do computador, se faz backup para fora da máquina, ok? Então, backup é fundamental para a sua segurança. Seja cuidadoso ao clicar em links. Pessoal, se alguém mandar um link para você, não clique no link, não. Se você desconfiar, digite o endereço na barra de endereço. Porque se você clicar diretamente no link,
pode estar sendo enviado para um local não verdadeiro e, consequentemente, vai ser prejudicado. Então, não considere que as mensagens vindas de desconhecidos, ou melhor, de conhecidos, são sempre confiáveis. O campo de remetente do e-mail pode ter sido falsificado, ou elas podem ter sido enviadas de contas falsas ou invadidas. Detalhe, antes de acessar um link curto, procure usar complementos que permitam visualizar o link de destino. Então, dê 2 cliques, veja se está em HTTPS. Lembra que eu mostrei isso hoje, lá no Security, o cadeadozinho que está lá com o certificado, ok? Antivírus, pessoal, independente de ter firewall ou não, o antivírus é necessário. O antivírus é a tua primeira linha de defesa. Se passar pelo firewall, o antivírus tem que estar lá, pronto e atualizado para evitar um dano maior. Então, o antivírus ele vai detectar e vai tentar excluir o vírus que foi detectado no seu computador. Caso você não tenha a vacina atualizada, não tem problema. Se você tiver dados para identificar o vírus, o antivírus vai pegar esse arquivo e vai isolar ele por uma quarentena. Então, normalmente, no dia seguinte, 2, 3 dias depois, a gente consegue receber uma vacina e limpar o arquivo. Mas o antivírus tem que ser diariamente atualizado, tá? Se não tiver uma vacina hoje, mas amanhã vai chegar, atualize, ok? Aí são alguns exemplos, de que existe um ranking para saber quem é o antivírus que está no topo do mercado. Isso aí é só uma tabelinha para vocês conhecerem. De vez em quando um toma o lugar do outro, mas sempre há uma mudança entre eles. Então, antivírus é uma coisa, anti-malware é outra, anti-spam é outra. Esse aí, por exemplo, são anti-malware, para evitar que malware, são softwares maliciosos, entrem na sua rede. Então, nós temos o AVG antivírus, temos o AVG anti-malware, temos da Insoft, da Malwarebytes e muitos outros. Então, o anti-malware é para evitar programas maliciosos, tá? Já o anti-spam, a gente vai usar para evitar que os spams cheguem na nossa caixa postal. E o que são spams? Mensagem eletrônica não solicitada e enviada em massa. Geralmente tem um caráter apelativo e, na grande maioria das vezes, são incômodos e inconvenientes, tá? Então, se vocês puderem, deixem lá o anti-spam ativado, não receba qualquer tipo de spam, sempre deixe ele bloqueado. Phishing, olha, aquela famosa pescaria. Fraude eletrônica projetada para roubar informações valiosas particulares. Então, o phishing nada mais é que uma tentativa de confundir as pessoas para que forneçam suas informações confidenciais, como, por exemplo, número de CPF, números de cartões de crédito, senha e muito mais. Então, pessoal, muito cuidado com essa pescaria, tá? Muitas vezes chega a imagem um site lá, bonitinho, e você pensa que está navegando no site original. E ao clicar, você já tem os seus dados copiados. Então, tipos de mensagens eletrônicas que eles mandam vêm por e-mail, ou roubo de identidades virtuais, roubo também de informações bancárias, cartões virtuais, até mesmo recados em sites de relacionamento. Então, o phishing é uma forma de pescar dados e isso é muito comum na internet. Compras online, às vezes você está usando um site que parece original, quando você coloca o número do cartão, aí já era, tá? Phishing é uma pescaria. Então, temos aqui alguns exemplos de alguns bancos. Lembrando que phishing e farming são 2 formas de pescaria, tá? Ambas levam dados do seu computador. A única diferença é que o ataque do phishing, ele vem através de alguma mensagem e chega no seu computador. Já o farming é quando você tem um ataque no servidor DNS e aí você vai ser lesado de qualquer forma. Eles vão levar seus dados. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Pensa da seguinte forma. Por enquanto, vamos esquecer o cracker, que é o cara que invade, tá? Não é hacker, é cracker. Temos o servidor DNS. Lembra dele? Eu quero entrar no Banco do Brasil, que seria esse aqui de baixo. E aí vou botar aqui, www.bb.com.br. Quando o usuário digita isso no computador dele, vai para o DNS. O DNS vai dizer, opa, Banco do Brasil é 170.66.11.10. E aí ele te devolve esse número. E aí você vem para cá e navega normalmente com total segurança. Seria o trâmite comum. Quando esse cara aqui, que é o cracker, ataca o servidor DNS, ele enlouquece esse servidor.
Então, qualquer usuário que nesse momento entrar no Banco do Brasil e chegar até ele, ao invés de ele te passar um endereço certo para vir para cá, ele vai te passar um IP que você vai para um servidor falso. E quando você chegar no servidor falso, você vai se deparar com essa tela aqui. Aparentemente é do Banco do Brasil. Eu tenho lá HTTP e tal, tudo mais. Eu sei, opa, peraí, como é que eu já cheguei no teclado virtual e ainda estou em HTTP? Já era para ser HTTPS. Cadê o cadeadozinho de segurança? Certo? Então tem que começar a olhar com calma, porque a primeira coisa que teria que ser HTTPS. Seria esse protocolo aqui, por exemplo, que é o verdadeiro. Tá? Aqui é o logo do bancozinho, tá vendo? Então, na realidade, esse site de cima seria o verdadeiro e o de baixo é o falso. Então, você vai ser direcionado para um servidor falso que ele vai abrir igualzinho do banco, mas, na realidade, você está sendo lesado. E, para isso, pessoal, quando você fala de ataques, um dos mais cobiçados hoje é o ataque de ransom. Então, backup é fundamental, não só para isso. Uma queda de energia, um dano por acidente, alguém foi lá e deu um comando errado e apagou alguma coisa na base. O backup ajuda em 90% dos problemas, tá? Então, façam sempre backup. Quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Então, façam backup. Em backup, a gente sabe que existem perdas, né, de dados com frequência. Então, 44% desses dados perdidos são com defeitos em equipamentos, né? Ou software, hardware ou software. Já 32% é causado por falha humana. Aquele famoso, eu não sabia, pum, deletou. 14% por vírus. Isso aí também, quando o pessoal não atualiza o antivírus, são percentuais que aumentam bastante. 7% em média por software corrompido. E 3% por desastres naturais. Aí é mais difícil acontecer. E o backup deve ser feito nas memórias terciárias, em fitas magnéticas, que é de baixo custo e alta capacidade, em storage, né, servidores online, em CDs, DVDs, HDs externos, fitas magnéticas, cartões de memória, desde que você faça uma cópia para fora da máquina, tudo é válido, tá? Então, backup é fundamental. Existe o backup diferenciado, que é aquele backup que faz, por exemplo, o backup da segunda, ele vai copiar tudo que é novo e alterado. Primeiro eu faço o backup full, depois vem o backup da segunda. Já o da terça, ele tem o da segunda e da terça junto. Faço o da quarta, ele tem da segunda, da terça e da quarta junto. Faço o da quinta, ele tem o da segunda, da terça, da quarta e da quinta junto, e assim sucessivamente. No sábado, ele vai ter o backup da segunda, da terça, da quarta, da quinta, do sábado, da sexta, do sábado, domingo. Sábado, até o sábado, né? O que acontece? Se eu precisar voltar o backup completo, eu volto esse full e só o último, que é o do sábado, que já tem o da semana toda. Esse é o backup diferenciado. Qual é a dificuldade? É que se alguém disser para mim, Marco, tivemos um problema no caixa da sexta, volta o backup só da sexta. Na realidade, eu vou estar voltando o backup da semana toda quase. Por quê? Porque o da sexta ele está acumulado, porque o diferenciado ele junta os backups. Então aqui tem a mesma informação que tem aqui, que tem aqui, que tem aqui, que tem aqui. Só é vantajoso quando eu quero voltar tudo, que eu volto esse e o último. Mas quando é para voltar um backup só, um deles, eu vou ter dificuldade, porque na realidade eu tenho vários arquivos aqui repetidos. Esse é o backup diferenciado. Já o backup incremental, ele vai ter o backup full, a segunda, o backup da segunda, tudo que é novo e alterado na segunda. A terça, a mesma coisa, tudo que é novo e alterado na terça. O da quarta, o da quinta, o da sexta, do sábado. Se alguém disser, Marco, volta o backup da sexta, eu vou voltar só literalmente o backup da sexta. Veja como é pequeno. Agora, se eu precisar restaurar minha base, eu tenho que voltar o do domingo, o da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado, completamente, para ter todas as informações. Aqui, ele guarda tudo que é novo e alterado desde o último backup realizado. Aqui também, só que ele grava de novo da segunda, e assim sucessivamente. Já o incremental, ele guarda incrementos, onde esse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Deu para entender? Perfeito. E o backup mais seguro, a gente sabe que hoje é lá em cima, na nuvem. Simbolicamente falando, nuvem
é um data center, um centro de dados, onde os backups são armazenados em servidores, né, de grande porte, com muita segurança, e mais uma vez reforçando, não existe 100% de segurança. Então esse backup é salvo na nuvem, e aí você tem a segurança maior do que na sua máquina, que pode acontecer um acidente mais simples e você perder tudo. Aqui são alguns servidores, estão mostrando, né, modelos da IBM, da HP, da MC, da Sun. Então são modelos de servidores que a gente pode ter na empresa ou contratar de terceiros. E se for em nuvem, os servidores são aqueles que a gente mostrou lá no começo, um data center. Tá? E para finalizar esse conhecimento de vocês de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre compactadores. Então, tanto o WinZip quanto o WinRAR são compactadores comentados em prova. Para que serve isso? Eu tenho vários arquivos e quero juntar num só e guardar. Ou então eu quero mandar 30 megas para vocês. Só lembrando, eu consigo anexar 30 megas para mandar por e-mail via SMTP? Não. Mas se eu pegar um WinRAR e dar uma compactada, consequentemente 30 megas vai cair para 20, 21, 22 megas. E aí esse compactado eu posso enviar. Você tendo o WinRAR ou WinZip na sua máquina, você vai poder descompactar. E aí, consequentemente, você vai descompactar voltando para os 30 megas novamente. Então, o WinRAR e o WinZip são compactadores que nós usamos para guardar arquivos compactados ou enviar uma grande massa de dados num tamanho menor. Tá certo? E eu acredito que esse aí seja o nosso último slide. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Me perdoe pela voz, eu estou realmente um pouco rouco, mas tentei acelerar o processo para passar esse conhecimento para vocês antes da prova, tá certo? Espero que vocês aproveitem. A gente se encontra em breve na véspera da prova, no aulão de véspera, tá certo? Um grande abraço a todos, um grande beijo e até a próxima. E muito obrigado pela atenção de vocês. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês continuem aqui. E qualquer coisa pode também acessar o meu canal lá para a gente poder trocar algumas ideias, tá certo? E podem aproveitar o que eu tenho de vídeo lá disponibilizando com resoluções de questões. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e valeu. Tchau, tchau.